Existe um lugar na beira do mundo onde a terra simplesmente termina, onde o último trecho de pedra desmorona em seixos gastos pelo sal. Os seixos dão lugar a algo mais antigo, mais escuro e em movimento incessante. Os antigos gregos conheciam bem este lugar. Eles tinham estado em tais beiras inúmeras vezes. Olhavam sobre o Egeu, o Jônico, o Mediterrâneo cor de vinho, e sentiam-no, a presença de algo enorme e vivo sob aquela superfície cintilante. Eles não tinham ilusões sobre o mar. Não estava vazio. Não era indiferente. Era governado. E o ser que o governava estava entre as forças mais antigas e poderosas que podiam nomear. Era mais antigo até mesmo que os deuses a quem oravam em templos de mármore. Estava enraizado numa época em que o próprio mundo ainda estava a ser organizado, ainda a decidir o que se tornaria. O seu nome era Poseidon. E na longa memória da mitologia grega, ele não era simplesmente um deus da água. Ele era um soberano das profundezas, do mundo escondido sob as ondas, do chão a tremer sob os seus pés. Era também o senhor dos cavalos que troam pelas planícies abertas. Era dos lugares antigos onde o mar e a terra sempre disputaram os seus limites. Ele foi um dos 3 grandes irmãos que dividiram o cosmos entre si após o fim da Era dos Titãs. A porção que lhe coube era vasta, ingovernável e cheia de uma beleza terrível. Compreender Poseidon é entender algo essencial sobre como os antigos gregos vivenciavam o mundo ao seu redor. Revela a imprevisibilidade da natureza e a fragilidade dos navios em águas abertas. Mostra como a terra podia tremer e as cidades cair numa única manhã. E também ilustra o estranho parentesco entre a selvageria do oceano e a selvageria dos cavalos a correr livremente. Esta narração mover-se-á lentamente através da sua história. Exploraremos as suas origens e a sua família. Abordaremos a grande divisão do mundo e o seu palácio sob o mar. Estudaremos os mitos que se acumularam em torno dele ao longo de séculos. Isso inclui os seus desafios com Atena, os seus amores e as suas fúrias. Veremos também os seus filhos, que foram monstros e heróis. Analisaremos a sua longa disputa com Odisseu. Finalmente, recordaremos os inúmeros marinheiros e pescadores que lhe ofereciam orações na beira da água, na esperança de regressar à casa. Não há pressa. O próprio mar não tem pressa. Ele simplesmente continua, como sempre o fez, puxando e soltando, sussurrando e trovejando. É eterno de uma forma que torna a urgência humana pequena e temporária. Deixe-se acomodar agora, como se acomodaria num barco, a balançar suavemente num porto abrigado. A noite está calma, a água está escura, e as velhas histórias estão à espera. Para entender de onde Poseidon veio, é preciso voltar a antes dos deuses olímpicos existirem, a era que os gregos chamavam de Idade dos Titãs. Naquela era mais antiga, o cosmos era governado por Cronos, um grande e poderoso titã. Ele havia derrubado o seu próprio pai, Urano, e tomado o domínio sobre o mundo. Mas Cronos tinha sido avisado por uma profecia. Um dos seus próprios filhos um dia faria a ele exatamente o que ele havia feito ao seu pai. E assim, ele encontrou uma solução sombria. Cada vez que a sua esposa Reia dava à luz, Cronos pegava no bebé e engolia-o inteiro. E os filhos divinos não podiam ser mortos. Eles eram imortais. No entanto, podiam ser aprisionados. Estavam trancados dentro do corpo do pai, incapazes de agir ou crescer. Não podiam tornar-se o que estavam destinados a ser. Desta forma, Cronos engoliu Héstia, deusa da lareira. Ele engoliu Deméter, deusa do grão. Ele engoliu Hera. Ele engoliu Hades. E ele engoliu Poseidon. 5 filhos divinos presos no interior escuro do pai, silenciosos e à espera. Reia assistiu a isso acontecer 5 vezes. A sua dor e raiva cresceram a cada ingestão.
Quando o sexto filho, Zeus, estava prestes a nascer, ela tomou uma decisão. Não permitiria que este fosse levado. Ela viajou para a ilha de Creta e deu à luz em segredo. Entregou a Cronos uma pedra embrulhada em panos de bebê em vez do filho. Ele engoliu-a sem a examinar. Mas o verdadeiro filho cresceu escondido e seguro, criado por ninfas numa caverna na montanha. Foi amamentado com mel e leite de cabra. Cresceu em poder e propósito até que o tempo fosse o certo. A libertação de Poseidon e dos seus irmãos é contada em várias narrativas antigas, mas a forma geral da história é consistente. Zeus, que atingiu o pleno poder divino, encontrou uma maneira de forçar Cronos a vomitar tudo o que havia engolido. Os filhos saíram. Primeiro veio a pedra, depois os deuses. Saíram na ordem inversa em que foram engolidos. Emergiram não como bebés, mas como seres divinos adultos. Estavam inalterados pelo seu longo aprisionamento, carregando todo o poder com que nasceram. Em narrações mais antigas, uma figura divina associada à sabedoria deu a Zeus uma poção. Esta poção fez com que Cronos vomitasse, e libertando seus filhos um por um. Em relatos posteriores, a libertação é menos específica no seu método, mas idêntica no seu resultado. O que se seguiu foi a titanomaquia. Esta foi a grande guerra entre os deuses olímpicos e os titãs que abalou os alicerces do cosmos por 10 anos. Foi durante esta guerra que Poseidon recebeu um dos seus símbolos mais importantes. A antiga tradição mitológica sustenta que, durante a luta, os olimpianos libertaram os ciclopes do seu aprisionamento no submundo. Em gratidão, aqueles artesãos divinos de um olho forjaram armas especiais para os 3 irmãos. A Zeus deram o raio. A Hades deram um capacete que tornava o seu utilizador invisível. E a Poseidon deram o tridente. Esta lança de 3 pontas possuía um poder imenso. Era capaz de fender rochas, agitar oceanos e abalar a própria terra. O tridente tornou-se tão profundamente associado a Poseidon que na iconografia antiga ele raramente é representado sem ele. Não era meramente uma arma, era uma extensão da sua vontade, um símbolo da sua autoridade sobre a água, a terra e os lugares profundos onde nenhum dos dois detém domínio total. Quando os titãs foram finalmente derrotados e aprisionados no Tártaro, a região mais profunda do submundo, os 3 irmãos dividiram o mundo entre si por sorteio. Este momento, o sorteio de lotes, está preservado na Ilíada. Este é o épico fundador da literatura grega, onde o próprio Poseidon o descreve. Zeus recebeu o céu e o ar superior, soberania sobre o paraíso e a ordem divina das coisas. Hades recebeu o reino dos mortos, o submundo sombrio debaixo da terra. Para lá viajavam todas as almas mortais. E Poseidon recebeu o mar. E a própria terra foi partilhada entre todos os 3, embora na prática se tornasse um espaço de reivindicações sobrepostas e frequente disputa. O mar, no entanto, era domínio de Poseidon absoluta e inequivocamente. Ele era o seu rei, o seu mestre, a sua personificação viva. Os antigos gregos, por vezes, chamavam-lhe simplesmente Enosigaios, o abalador da terra, e Gaiokos, o sustentador da terra, títulos que refletiam a sua dupla soberania sobre a água e o chão a tremer. Na compreensão grega do mundo, terremotos e tempestades oceânicas não eram fenômenos separados. Não pertenciam a sistemas diferentes. Eram ambas expressões da mesma força, do mesmo Deus. Moviam-se em diferentes registros de poder. O palácio de Poseidon, segundo a antiga tradição mitológica, ficava nas profundezas do mar perto de Egas. Esta era uma localização que os gregos associavam à costa norte do mar Egeu. Era um lugar de correntes fortes e águas profundas. Era um palácio de tal esplendor que a mente mortal mal conseguia reter a sua imagem. As paredes eram de pedra marinha reluzente
e coral pálido. Os salões eram iluminados por uma fria radiação azul que não vinha do fogo. Vinha da luminescência da própria profundidade. Na Ilíada de Homero, existe uma passagem de beleza notável. Poseidon, agitado pelos acontecimentos da guerra de Troia, desce ao seu palácio. Ele atrela os seus cavalos divinos ao seu carro dourado. Em seguida, ele conduz pela superfície do mar em direção ao campo de batalha. A passagem descreve a sua jornada com a precisão de um poeta. As grandes baleias subiam à superfície e brincavam em volta do seu carro enquanto ele passava. E as criaturas marinhas reconheciam o seu senhor e divertiam-se no seu rasto. A própria água separava-se alegremente diante dele. Ele chegou a Troia com tal rapidez que parecia não ter passado tempo algum. A imagem é inesquecível. Vemos esta figura divina enorme a conduzir o seu carro dourado pela superfície do mar. Está cercado por criaturas saltitantes das profundezas. O seu domínio expressa o seu prazer com o seu movimento através dele. É um daqueles momentos na literatura antiga onde a mitologia e a poesia alcançam algo quase visionário. É uma imagem tão vívida que permaneceu viva por quase 3.000 anos. Os cavalos de Poseidon merecem um momento de contemplação própria. A conexão entre Poseidon e os cavalos é antiga e profunda. É também algo inesperada ao primeiro encontro, porque o deus do mar também deveria ser o senhor dos cavalos? A resposta remonta a uma camada muito antiga do pensamento religioso grego. Isto foi antes da mitologia ser totalmente sistematizada. No extrato mais antigo da religião grega, Poseidon parece ter sido um deus tanto do mar quanto da terra fértil. Estava conectado a nascentes, rios e à água que brota do subsolo. Os cavalos, na cultura grega primitiva, estavam associados a rios e nascentes. Em muitas tradições mitológicas, dizia-se que os primeiros cavalos emergiram da água, ou eram presentes de seres divinos conectados ao úmido e ao fértil. Existe também uma tradição mais antiga em que o próprio Poseidon era adorado em forma de cavalo, ou a sua natureza divina era compreendida através da metáfora de um grande cavalo. Era poderoso, ingovernável e capaz de nutrir e destruir. Mas o trovoar dos cascos dos cavalos pela terra pode ter parecido aos ouvidos antigos como o estrondo que precedia os terremotos. Esta era outra ponte entre dois aspectos da mesma força divina. Seja qual for a sua origem última, a conexão tornou-se canônica. Poseidon era o criador e protetor de cavalos. Ele era a fonte da equitação divina. O seu presente para a humanidade, em algumas tradições, foi o próprio cavalo. Existe um mito que expressa isto lindamente. Serve como uma das grandes histórias fundadoras do mundo grego. É o concurso entre Poseidon e Atena pelo patrocínio da cidade que se tornaria Atenas. Este concurso é um dos mitos centrais da identidade cívica ateniense. Foi contado e recontado ao longo de muitos séculos. É representado no frontão oeste do próprio Partenon. E este era o grande programa escultórico que coroava o templo mais importante do mundo grego. A história é simples no seu contorno, mas rica em implicações. A cidade na colina, ainda sem nome, estava a ser fundada. Os deuses do Olimpo decidiram que quem desse o presente mais útil ao povo da cidade ganharia o direito de ser o seu patrono divino. A cidade seria então nomeada em sua homenagem. Poseidon veio primeiro. Ele subiu ao topo da Acrópole. Esta era a colina rochosa no centro da cidade. Ele bateu no chão com o seu tridente. Onde o tridente bateu, uma nascente de água salgada jorrou da rocha. Ou, em algumas versões, um cavalo magnífico saltou da terra. O presente era extraordinário. Era uma demonstração de poder divino. Representava uma oferta de conexão ao mar e toda a riqueza e força que este representava.
E os deuses reunidos ficaram impressionados. Então, Atena avançou e plantou a sua lança no chão. Onde a lança bateu, a primeira oliveira cresceu. Uma oliveira, algo para comer, algo para ser prensado em azeite para cozinhar, iluminar e ungir, algo que podia ser cultivado e nutrido. Isso renderia o seu presente todos os anos em abundância. Os deuses deliberaram, e a oliveira foi julgada o maior presente. Atena venceu. A cidade foi nomeada Atenas. E Poseidon, furioso e humilhado, inundou a região na sua ira. Ou enviou grandes tempestades através das planícies. A sua raiva foi eventualmente apaziguada por honras religiosas. Isto incluiu o estabelecimento do seu culto ao lado do de Atena na Acrópole. O que este mito nos diz sobre Poseidon é importante. Seu presente foi magnífico, uma demonstração de poder puro e divino. O próprio mar se tornava visível na superfície da terra. Mas, no final, não era o que as pessoas mais precisavam. A oliveira, modesta e de crescimento lento, venceu. Ela serviu à vida de uma forma prática e sustentável. A natureza de Poseidon, na tradição mitológica, é sempre algo parecida com seu presente. É avassaladora, espetacular, perigosa e ingovernável. Ele dá enormemente e ele tira enormemente. Não faz as coisas pela metade e não aceita a derrota graciosamente. A longa memória da mitologia grega está cheia das fúrias de Poseidon. Ela registra suas rivalidades e suas vinganças contra cidades e heróis que o ofenderam. Também detalha sua interferência nos assuntos humanos, quando sua honra era desrespeitada. Não é um Deus que se irrita sem consequências. Não é um Deus da moderação. Seus amores, também, eram poderosos e às vezes violentos. Entre as figuras divinas que se movem em sua história, a mais famosa é talvez a deusa do mar Anfitrite. Ela se tornou sua rainha. Ela era uma Nereida, uma das 50 filhas da divindade marinha, Nereu. Essas ninfas do mar, gentis e graciosas, viviam nas profundezas. Elas estavam associadas aos aspectos mais calmos e benevolentes do oceano. Quando Poseidon viu Anfitrite pela primeira vez e a desejou, ela fugiu dele. Ela não queria ser reivindicada pela presença avassaladora do deus do mar. Ela se escondeu, segundo algumas tradições, perto da ilha de Atlas, à beira do mundo. Mas Poseidon enviou mensageiros para encontrá-la. Entre esses mensageiros estava um golfinho, uma criatura de particular significado sagrado para o culto do deus do mar. O golfinho encontrou Anfitrite e falou com ela com uma persuasão tão gentil. Ele defendeu sinceramente o desejo de Poseidon e a honra que isso lhe traria. Assim, ela concordou em retornar e aceitar seu cortejo. Poseidon, em gratidão, colocou a imagem do golfinho entre as estrelas. O golfinho ainda pode ser visto como a constelação de Delfinos. É um pequeno, mas distintivo, aglomerado de estrelas que os antigos reconheceram como o mensageiro de Poseidon, imortalizado no céu noturno. Anfitrite tornou-se sua rainha, a senhora de seu palácio submarino, a divina dama do mar. A união deles produziu vários filhos, incluindo Tritão. Ele era aquela famosa figura meio homem e meio peixe. Tritão tornou-se o arauto de Poseidon, soprando sua grande concha para levantar ou acalmar as ondas ao comando de seu pai. Mas os amores de Poseidon não se limitavam a Anfitrite. Assim como os outros grandes deuses olímpicos, seus desejos eram vastos e abrangentes. A mitologia acumulada ao seu redor, ao longo dos séculos, incluía muitas uniões. Essas uniões eram com deusas, ninfas e mulheres mortais. Os filhos nascidos dessas uniões eram frequentemente extraordinários e muitas vezes aterrorizantes. Frequentemente, eles eram as figuras centrais de seus próprios ciclos míticos. Os filhos de Poseidon são um notável catálogo de seres. Eles refletem algo essencial sobre a natureza de seu pai. Raramente são seres comuns.
Eles tendem ao extremo. Herdam seu poder sem sempre herdar sua divina restrição. Os resultados são frequentemente catastróficos para o mundo mortal. Entre os filhos mais famosos de Poseidon estava o cíclope Polifemo. Este grande gigante de um olho, da Odisseia, tornou-se o instrumento de uma das maldições mais devastadoras da literatura grega. Polifemo não era como os ciclopes da Titanomaquia. Estes eram os artesãos habilidosos que forjaram armas divinas. Ele era algo mais selvagem e primitivo. Polifemo era um pastor na ilha da Sicília. Vivia sozinho numa grande caverna com seus rebanhos. Ele era um ser de enorme poder físico e praticamente nenhuma restrição civilizada. Quando Odisseu e seus homens desembarcaram em sua ilha e entraram em sua caverna em busca de hospitalidade, Polifemo não lhes ofereceu nenhuma. Ele comeu vários dos homens de Odisseu e aprisionou o resto. Polifemo rolou uma pedra pela entrada da caverna que nenhuma força meramente humana poderia mover. O que se seguiu é uma das sequências de fuga mais famosas de toda a literatura antiga. Odisseu, usando a astúcia que era sua qualidade definidora, embriagou Polifemo com vinho poderoso. Em seguida, ele o cegou com uma estaca de madeira afiada, endurecida no fogo. Quando o cíclope gritou e seus vizinhos perguntaram o que havia de errado, ele gritou que ninguém o estava machucando. Odisseu havia dito que seu nome era Ninguém. Os outros ciclopes voltaram para suas cavernas. Odisseu e seus homens escaparam, agarrando-se à parte inferior das ovelhas. Polifemo rolou a pedra para deixar seu rebanho sair pela manhã. Eles chegaram aos seus navios e partiram da costa. Então, Odisseu, num momento de orgulho que se mostraria extremamente custoso, gritou seu nome verdadeiro. Ele disse a Polifemo quem o havia cegado, e Polifemo, entendendo agora quem lhe havia feito isso, orou a seu pai Poseidon, que Odisseu não chegasse em casa. Ou, se ele tivesse que chegar em casa, que chegasse tarde, que estivesse sozinho em um navio estrangeiro para encontrar a dor à sua espera lá. Poseidon ouviu essa oração, e a inimizade do deus para com Odisseu tornou-se o motor da Odisseia. Foram 10 anos de errância, naufrágios e monstros. Incluiu companheiros perdidos e terríveis tentações. Tudo isso foi moldado pelo desagrado contínuo do deus do mar, cujo filho Odisseu havia cegado. A história de Poseidon e Odisseu é talvez o exame mais aprofundado na mitologia antiga. Ela mostra o que significa viver sob o desfavor divino. Odisseu não pretendia ofender Poseidon quando desembarcou na ilha de Polifemo. Ele foi levado até lá pelo destino e pelo próprio movimento do mar. Odisseu buscava abrigo, comida e hospitalidade. Mas, ao cegar Polifemo, ele cegou o filho de um deus. E ao gritar seu nome enquanto partia, ele garantiu que o deus soubesse exatamente quem era o responsável. Poseidon não podia matar Odisseu diretamente. Zeus não havia decretado esse destino. Mas ele podia atrasá-lo, tirando seus navios e companheiros um por um. Ele podia encher a jornada de Odisseu com sofrimento e quase morte. Na Odisseia, toda vez que Odisseu parece perto de chegar em casa, outra tempestade marinha aparece. Outra interferência divina ou outro obstáculo surge. Poseidon nem sempre está presente em cada episódio, mas sua sombra paira sobre toda a jornada. Mesmo o poeta Homero reconheceu que a atenção de Poseidon tornou o sofrimento de Odisseu unicamente sustentado e cruel. Quando os deuses se reuniram em conselho, decidiram que Odisseu havia esperado tempo suficiente. Chegara o momento para ele finalmente voltar para casa. Eles tiveram que esperar Poseidon estar temporariamente ausente. Ele estava visitando os etíopes nos confins do mundo. Só então puderam colocar o plano em movimento. Poseidon estava ausente, e então eles agiram rapidamente para ajudar Odisseu. A atenção do deus do mar estava em outro lugar.
Quando Poseidon retornou e viu Odisseu navegando para casa em uma jangada, sua fúria foi imediata e total. Ele levantou uma grande tempestade que destruiu a jangada. Isso quase afogou o herói. Apenas a intervenção da ninfa do marino, que deu a Odisseu seu véu divino para mantê-lo à tona, permitiu que ele sobrevivesse. Assim, ele conseguiu nadar até a costa da Feácia. Mesmo lá, Poseidon teve um último ato de vingança. Depois que os feácios transportaram Odisseu para casa em um de seus navios mágicos, Poseidon transformou o navio que retornava em pedra. Isso aconteceu quando ele entrou no porto deles. Foi um castigo aos feácios por mostrarem hospitalidade ao seu inimigo. A fria deliberação desse ato final diz tudo sobre a natureza do deus. Ele era paciente e de longo alcance. Poseidon era inclinado à vingança, mesmo muito tempo depois da ofensa original. No entanto, o relacionamento de Poseidon com o mundo mortal não era apenas de ira. Ele também era um deus da proteção, um deus cujo favor os marinheiros buscavam desesperadamente antes de cada viagem. Os antigos gregos entendiam perfeitamente bem que o mar podia ser tanto destruidor quanto provedor. O mar tirava vidas com perfeita indiferença, mas ele também dava vida. E fornecia peixe para alimentação, rotas comerciais para a riqueza e as conexões entre ilhas e continentes que tornavam a civilização possível. Os templos e altares de Poseidon ficavam em portos e promontórios por todo o mundo grego. Estavam nas margens onde a terra encontrava a água. Os viajantes se preparavam para a travessia nesses locais. Em Súnion, aquele promontório dramático na ponta sul da Ática, os penhascos caíam abruptamente no mar. Ali havia um grande templo de Poseidon. Ele era visível por milhas através da água. Suas colunas de mármore branco se erguiam contra o céu, como um marco e uma oferenda. Marinheiros que contornavam o cabo olhavam para aquelas colunas e sabiam onde estavam. Eles davam graças ou oravam. Também se comprometiam a fazer uma oferenda quando chegassem em segurança. O templo era prático e sagrado, e ele os orientava no mundo físico, enquanto simultaneamente os conectava ao divino. A prática ritual associada a Poseidon era em grande parte de caráter marítimo. Animais sagrados a ele eram sacrificados em templos portuários. Touros, na maioria das vezes, devido à sua força e associação com a natureza poderosa e ingovernável de Poseidon. Também cavalos, em homenagem ao seu papel como criador divino desse animal, eram sacrificados. O sacrifício de um cavalo a Poseidon era uma das oferendas mais solenes e significativas que uma cidade grega poderia fazer. Algumas tradições descrevem cavalos sendo levados para o mar. Eles eram, de certa forma, devolvidos ao elemento de onde se originaram mitologicamente. Eram entregues de volta ao Deus que os havia presenteado ao mundo pela primeira vez. Havia também grandes festivais em honra a Poseidon. O mais notável eram os Jogos Istmicos, realizados no Istmo de Corinto. Este é um estreito istmo que conecta a Grécia continental ao Peloponeso, cercado em ambos os lados pelo mar. Os Jogos Istmicos foram um dos 4 grandes festivais pan-helênicos. Eles eram celebrados ao lado dos Jogos Olímpicos, Píticos e Nemeus. Os Jogos Istmicos honravam Poseidon como seu patrono divino. Atletas competiam em corrida, luta livre, corrida de bigas e concursos musicais. Os vencedores recebiam coroas de pinho. O pinho é uma árvore sagrada para Poseidon. Em algumas tradições, ele está associado ao mar e às antigas conexões do deus com as montanhas florestadas. Essas montanhas alimentam os rios que eventualmente chegam ao mar. Vencer nos Jogos Istmicos significava receber o reconhecimento de Poseidon. Era ser identificado como excepcional em sua visão. E o animal sagrado mais frequentemente associado a Poseidon nas tradições mais antigas era o touro.
Este é um antigo símbolo de poder masculino bruto e fertilidade. Ele aparece em contextos religiosos em todo o mundo mediterrâneo antigo. O touro branco, em particular, ficou envolvido em um dos atos mais famosos de punição divina de Poseidon. Isso diz respeito ao rei Minos de Creta. Minos era o poderoso governante do Império Marítimo, centrado na ilha de Creta. Ele era o senhor da maior marinha do mundo, Egeu Antigo. Quando Minos estava consolidando sua reivindicação ao trono de Creta, ele orou a Poseidon. Ele pediu um sinal de favor divino. Minos desejava um touro magnífico e branco emergindo do mar. A existência deste touro confirmaria o direito de Minos de governar. Poseidon ouviu a oração e enviou o touro. Seu entendimento era claro. Minos sacrificaria o animal em homenagem ao deus, devolvendo o presente. Contudo, quando o touro branco emergiu das ondas, ele era extraordinariamente belo. Minos não conseguiu sacrificá-lo. Ele o substituiu por outro touro e manteve o divino para seu próprio rebanho. Esta substituição, este pequeno ato de ganância disfarçado de admiração, não passou despercebido. A punição de Poseidon foi precisa e terrível. Ele fez com que a esposa de Minos, Pasífae, caísse em uma obsessão antinatural pelo touro branco. Esta obsessão acabou produzindo o Minotauro. O Minotauro era um famoso monstro, metade homem e metade touro. Ele vivia no labirinto sob o palácio de Cnossos. O Minotauro era alimentado com o tributo da juventude ateniense. O Minotauro era a personificação ambulante da consequência divina. Ele era uma criatura nascida da interseção entre a ganância mortal e o desagrado divino. Ele assombrou a mitologia de Creta por gerações. Quando Teseu finalmente veio para matar o Minotauro, ele foi guiado pelo labirinto. A filha de Minos, Ariadne, e seu filho o ajudaram. Assim, Teseu, em certo sentido, resolveu a consequência de longa data daquela falha original de piedade para com Poseidon. A história do próprio Teseu está profundamente ligada a Poseidon. Essa conexão acontece de outra forma, mais pessoal. Em alguns relatos antigos, Poseidon era considerado o pai divino de Teseu. Ele era seu pai biológico, na forma complicada como a mitologia grega tratava a questão dos heróis nascidos de ligações divinas. A tradição mais comum nomeia o rei Egeu de Atenas como o pai humano de Teseu. Contudo, a paternidade divina de Poseidon era afirmada ao lado dela sem contradição. Na verdade, no pensamento religioso grego, um herói podia ter dois pais. Ele podia ter um pai humano e um divino, e ambas as afirmações podiam ser verdadeiras simultaneamente. Esta dupla paternidade era importante para a identidade de Teseu como herói. Ela lhe dava acesso ao poder divino, ao mesmo tempo o mantinha enraizado no mundo humano. Um episódio particular demonstra a conexão divina com clareza impressionante. Quando Teseu navegava para Creta em sua missão para derrotar o Minotauro, um nobre cretense desafiou sua reivindicação de parentesco divino. Ele jogou um anel de ouro no mar. Ele desafiou Teseu a recuperá-lo. O nobre sugeriu que, se Poseidon fosse realmente seu pai, o ajudaria. Teseu mergulhou na água. Os deuses do mar o receberam. Golfinhos o guiaram para baixo. As nereidas, as ninfas do mar, se reuniram ao seu redor em uma companhia brilhante. A própria Anfitrite, rainha de Poseidon, colocou uma coroa de ouro em sua cabeça. Teseu emergiu da água, não apenas com o anel, mas também com a coroa. Ele estava pingando e radiante. O reconhecimento do mar de seu sangue divino estava exposto para todos verem. Existe um triste desfecho para os mitos de Teseu. Este desfecho está ligado ao papel de Poseidon neles. Antes de Teseu navegar para Creta, ele e seu pai Egeu concordaram com um sinal.
Se Teseu sobrevivesse e estivesse voltando para casa, ele trocaria as velas pretas do navio por brancas. Se estivesse morto, as velas pretas permaneceriam. Teseu derrotou o Minotauro. Ele escapou do labirinto e navegou para casa, mas ele esqueceu de trocar as velas. E seja por tristeza e exaustão, ou por estar envolvido em outros eventos na viagem de retorno, as velas pretas ainda estavam hasteadas. Isso aconteceu quando o navio avistou a costa da Ática. Egeu, observando dos penhascos, viu as velas pretas. Ele acreditou que seu filho estava morto. Então, ele se jogou dos penhascos no mar abaixo. Aquele mar é chamado de Egeu desde então. Ele recebeu o nome do rei cuja dor terminou ali. Poseidon o recebeu. O mar aceita o que lhe é oferecido, tanto em luto quanto em sacrifício. O nomear daquele vasto mar pela dor de um pai mortal deu a toda a massa de água uma qualidade de tristeza. Essa tristeza nunca o abandonou completamente na imaginação grega. Entre os mais dramáticos dos relacionamentos de Poseidon com mulheres mortais está a história de Medusa. Essa conexão é muitas vezes surpreendente para aqueles que conhecem Medusa, principalmente por seu papel posterior e mais famoso. Ela é conhecida como o monstro morto por Perseu. Na tradição mais antiga, como preservada em Hesíodo e aludida em outros lugares, Medusa não nasceu um monstro. Ela nasceu uma das 3 irmãs Górgonas. Somente ela, das 3, era mortal. Mais do que isso, em sua forma original da história, ela era uma figura de beleza terrível. Ela não era de feiura terrível. Foi essa beleza que atraiu Poseidon para ela. Ele a desejou e deitou-se com ela em um templo de Atena. Foi uma grave transgressão, uma profanação de um espaço sagrado. A punição de Atena recaiu sobre Medusa em vez de Poseidon. Isso nos diz algo desconfortável sobre como o poder divino operava na imaginação antiga. A parte mais fraca muitas vezes arcava com a consequência mais pesada. Medusa foi transformada no ser com cabelos de serpente. Seu olhar transformava os observadores em pedra. Ela foi expulsa para os confins do mundo, mas ela carregava dentro de si a consequência de sua união com Poseidon. Quando Perseu cortou sua cabeça, 2 seres emergiram de seu sangue. O cavalo alado Pégaso e o gigante Crisaor. Ambos eram filhos de Poseidon. Eles nasceram do pescoço decepado de Medusa de uma forma que transformou a morte em uma espécie de nascimento violento. Pégaso, aquele belo cavalo branco com asas, tornou-se uma das imagens mais duradouras de toda a mitologia antiga. Era uma criatura tão perfeita e tão livre que transcendeu as circunstâncias de sua terrível origem. O mito de Pégaso, em seu desenvolvimento posterior, foi ligado ao herói Belerofonte. Ele foi um daqueles grandes heróis da geração anterior à Guerra de Troia. Suas histórias eram contadas com uma mistura de admiração e advertência trágica. Belerofonte queria montar Pégaso. Ele buscou o conselho do profeta Polieido. O profeta disse a ele para dormir no templo de Atena. Lá, em um sonho, Atena lhe deu uma rédea de ouro. Ele acordou e encontrou a rédea de ouro em suas mãos. Com ela, ele pegou Pégaso bebendo na fonte chamada Pirene e domou a magnífica besta. No dorso de Pégaso, ele realizou coisas extraordinárias. Ele matou a Quimera, aquele monstro que cospe fogo. Ele derrotou as Amazonas. Belerofonte realizou tarefas impossíveis. Mas então veio o momento da ubris, a audácia excessiva. A mitologia grega retorna a este tema repetidamente como seu padrão trágico definidor. Belerofonte decidiu cavalgar Pégaso até o Monte Olimpo. Ele queria ascender à morada dos deuses, como se fosse um deles. Zeus enviou um moscardo que picou Pégaso. Pégaso derrubou seu cavaleiro. Belerofonte caiu de volta à terra. Ele não foi morto, mas ficou quebrado. Ele vagou pelas planícies sozinho e manco pelo resto de sua vida.
Foi uma lição sobre as consequências de esquecer a distância adequada entre mortais e deuses. O próprio Pégaso continuou para o Olimpo e foi mantido lá. Ele carregava os raios de Zeus. Com isso, Pégaso completou o arco da união de Poseidon com Medusa ao serviço na casa do próprio Zeus. Os filhos de Poseidon, tomados como um grupo, revelam algo claramente intencional. Isso mostra como a mitologia foi organizada. Seus filhos tendem a ter enorme poder físico e selvageria. Eles se inclinam para a violência ou monstruosidade. Eles se movem em direção aos limites do que pode ser governado. Órion, o grande caçador, em algumas tradições era seu filho. Ele era tão enorme e poderoso que sua história terminou com ele sendo colocado entre as estrelas. Era um ser vasto demais para a Terra conter permanentemente. Anteu, outro filho, era um gigante. Ele desafiava viajantes para lutas de luta livre e matava aqueles que perdiam. Ele extraía seu poder da própria terra. Anteu ficava mais forte cada vez que tocava o chão. O herói Héracles finalmente o derrotou. Ele o ergueu no ar e o estrangulou ali. Assim, Héracles cortou sua conexão com a terra que alimentava sua força. Cércion, outro filho, sentava-se em uma encruzilhada. Ele desafiava os transeuntes para lutar. Ele os matava quando perdiam. Não, esses filhos de Poseidon são figuras de força descontrolada. Eles representam poder sem sabedoria. São uma herança divina que não foi disciplinada pela civilização. Eles são, em certo sentido, expressões do próprio mar. O mar é vasto e poderoso, ele é amplamente indiferente aos arranjos humanos. Ele é capaz de grande força destrutiva. Ser filho de Poseidon significava carregar o oceano no sangue. O oceano não se importava muito com as regras que mantinham as comunidades humanas unidas. No entanto, havia um filho que representava um aspecto diferente da natureza de Poseidon. Era o aspecto mais benevolente e civilizador que o mar também poderia ter. Este era Tritão, seu filho com Anfitrite, sua rainha. Tritão era o arauto e mensageiro de Poseidon. Ele era um ser divino do mar. Era retratado na arte e literatura antigas como um homem da cintura para cima e um peixe da cintura para baixo. Ele carregava uma grande concha de búzio retorcida. O som de sua concha podia acalmar ou agitar as ondas. Quando Poseidon desejava acalmar uma tempestade marítima, Tritão soprava sua concha e as ondas se acalmavam. Quando ele desejava levantar as profundezas, Tritão soprava novamente e a água respondia. Tritão existia na fronteira entre a ordem e o caos. Ele era a voz do mar em forma. Era o instrumento através do qual a vontade de Poseidon era expressa em termos acústicos. O soprar da concha de búzio, como um ato sagrado, sobreviveu no ritual religioso grego. A imagem de Tritão apareceu em inúmeras moedas antigas, esculturas em relevo e pisos de mosaico. Ele era uma figura reconfortante presidindo portos e piscinas sagradas associadas ao mar. Em períodos posteriores, a figura de Tritão se multiplicou. Dizia-se que havia muitos tritões. Era uma raça de seres marinhos, todos compartilhando a mesma forma. Todos eram filhos e filhas das profundezas. Todos eram encarnações parciais do domínio de seu pai. O relacionamento de Poseidon com a deusa Deméter é uma das conexões mitológicas mais estranhas e antigas. Ela remonta a uma camada muito antiga de memória religiosa. Estudiosos acreditam que ela pode ser anterior ao sistema olímpico totalmente formado. Em uma versão da história, preservada na tradição arcadiana, Poseidon perseguiu Deméter. Deméter já estava profundamente em luto pela perda de sua filha Perséfone para o submundo. Deméter, querendo escapar de sua perseguição, isso transformou-se em uma égua. Ela se escondeu entre uma manada de cavalos, mas Poseidon, em seu aspecto como deus cavalo divino, a reconheceu. Ele se transformou em um garanhão e a encontrou na manada.
Dessa união nasceu Arion. Arion era um cavalo divino de velocidade extraordinária. Suas patas direitas eram as de um homem. Ele podia falar com voz humana. Arion mais tarde apareceu nos mitos associados a Tebas e Argos. Ele emprestou sua velocidade impossível aos heróis que o montaram. Este mito particular é estranho e onírico. Ele parece preservar algo muito antigo. É uma memória de quando Poseidon e Deméter eram ambos poderes terrestres. Ambos estavam conectados à fertilidade e ao movimento do mundo natural. Isso foi antes que o sistema olímpico traçasse linhas mais claras entre seus domínios. O poder de abalar a terra era o atributo definidor de Poseidon. Esta era a capacidade de causar terremotos. Os antigos gregos compreendiam-no não como um evento geológico com causas físicas. Em vez disso, viam-no como a expressão de uma vontade divina. Quando a terra tremia, edifícios caíam e o chão rachava. Os antigos gregos acreditavam que Poseidon a havia atingido com seu tridente. Alternativamente, Poseidon estaria se movendo sob ela. Ou ele estaria expressando seu descontentamento com as pessoas que viviam naquela porção de terra. Esta compreensão não era meramente metafórica. Ela tinha consequências religiosas e políticas diretas. As cidades que sofriam terremotos ofereciam rituais elaborados de propiciação a Poseidon. Elas construíam ou restauravam seus templos e faziam grandes sacrifícios. Assim, reconheciam que talvez tivessem falhado na sua piedade para com ele. O terrível terremoto que destruiu Esparta em 464 antes da Era Comum foi interpretado religiosamente. Era uma manifestação do desagrado divino. Consequências políticas se seguiram. Uma grande rebelião de escravos, a perda de homens espartanos e uma década de crise ocorreram. Para os antigos gregos, isso confirmava que quando Poseidon se movia, estruturas cívicas inteiras podiam ser abaladas. A geologia moderna oferece explicações diferentes para a atividade sísmica ao longo das falhas da região do Egeu. Contudo, a experiência dos antigos gregos era de um mundo instável. Eles viviam numa das regiões mais propensas a terremotos do mundo. Habitavam ilhas e litorais cercados pelo mar. Para eles, a terra sob seus pés era genuína e continuamente instável. Fazia sentido que o Deus que governava o mar também governasse o chão tremendo. Ambos eram expressões da mesma verdade essencial. A terra não era fixa, nem permanente, nem segura. Sob a aparência de estabilidade, algo enorme estava sempre em movimento. Na tradição associada à cidade de Corinto, Poseidon e o deus Sol Hélios disputaram a posse da terra. Isso foi como Poseidon e Atena disputaram por Atenas. Briareu, um dos grandes seres de 100 mãos, foi escolhido como árbitro. Ele havia ajudado os olimpianos na titanomáquia. Ele decidiu que o istmo de Corinto pertenceria a Poseidon. Este era o estreito pedaço de terra entre os dois mares. A cidadela, no topo da colina de Acrocorinto, por sua vez, pertenceria a Hélios. Corinto, a partir de então, tornou-se profundamente sagrada para Poseidon. Foi no istmo que seu maior festival, os Jogos Istmicos, foi celebrado. A riqueza da cidade era lendária no mundo antigo. Era amplamente compreendida como uma bênção de Poseidon. Corinto controlava o ponto de passagem entre leste e oeste, entre o Egeu e o Mar Jônico. Navios eram arrastados por terra através do istmo. Isso evitava a perigosa viagem pelos cabos do sul da Grécia. Esta rota comercial tornou Corinto rica e poderosa por séculos. Poseidon era o alicerce divino de tudo. Era o mar que cercava a terra. Era o mar que tornava a travessia necessária. E era o mar cuja calma ou fúria determinava se os mercadores chegavam em segurança. Há nos registros mitológicos outro grande conflito envolvendo Poseidon. Era sua luta com Atena pela terra de Trezena.
Litrezena era uma cidade na costa nordeste do Peloponeso. Desta vez, não houve vencedor nem perdedor. Os deuses partilharam o patrocínio entre si. Assim, Trezena tornou-se sagrada para Atena e Poseidon. Era uma cidade onde ambos eram honrados com devoção particular. Trezena também estava conectada a Poseidon pela sua associação com Teseu. A mãe de Teseu, Etra, era daquela cidade. Teseu passou sua primeira infância ali. Depois, ele viajou para Atenas para reclamar seu lugar como filho de Egeu. A cidade situava-se na intersecção de genealogias divinas e humanas. Era um lugar onde a presença de Poseidon era sentida em múltiplas camadas. Ele era o avô do herói da terra. Era o partícipe do seu patrocínio divino. Era o mar que a cercava e a tornava uma espécie de ilha na imaginação geográfica do mundo antigo. A grande guerra em Troia envolveu Poseidon em conflitos e alianças complexas. A Ilíada traça estas complexidades com considerável nuance. As simpatias de Poseidon na guerra de Troia estavam do lado dos gregos. Isso não era porque ele amasse os gregos especialmente. Ele guardava um rancor profundo e específico contra os troianos. O rancor tinha suas raízes num episódio que tocou o nervo mais sensível de Poseidon. Era uma questão de honra e pagamento justo. A história remonta a um tempo anterior à Guerra de Troia. Naquela época, os deuses Apolo e Poseidon foram enviados para servir ao rei troiano Laomedonte. Era um castigo por alguma ofensa divina. Neste serviço, eles construíram as famosas muralhas de Troia. Estas muralhas eram tão sobrenaturalmente fortes que resistiriam por uma geração ao cerco grego. Mas quando o trabalho foi feito e eles pediram o pagamento prometido, Laomedonte recusou. Ele negou aos deuses seus salários. Ele os insultou e ameaçou. Ele os expulsou de mãos vazias. Esta foi uma transgressão do tipo mais fundamental. Era uma violação do pacto sagrado entre o humano e o divino. Era uma negação do que era devido. Apolo e Poseidon nunca a esqueceram. O rancor de Apolo expressou-se de maneiras por vezes protetoras de Troia. Suas flechas trouxeram praga aos gregos. Sua proteção aos heróis troianos prolongou a sobrevivência da cidade. Mas o rancor de Poseidon permaneceu direcionado à própria Troia. Ele assistiu ativamente os gregos em momentos cruciais da batalha. Aparecia na planície troiana disfarçado e inspirava os guerreiros gregos. Dirigia seu carro divino de seu palácio marinho para o campo de batalha. Fazia isso com algo que parecia muita antecipação. A queda de Troia, quando finalmente veio, não foi lamentada por Poseidon, mas o rescaldo foi complicado. Os gregos, na sua hora de vitória, cometeram atos terríveis de sacrilégio nos templos de Troia. Isso incluiu atos que profanaram os santuários de Atena e talvez outros. Poseidon, quaisquer que fossem seus sentimentos sobre Troia, não era indiferente ao sacrilégio. Os deuses da Grécia eram honrados por um comportamento religioso adequado. O saque de espaços sagrados era uma ofensa que transcendia a política de qualquer guerra particular. Assim, Poseidon juntou-se a Atena para punir os gregos pela sua impiedade durante o saque. Atena era a deusa que ele havia disputado e perdido em Atenas, sua antiga rival. Juntos, eles enviaram tempestades pelo mar durante a viagem de regresso dos gregos. Navios foram espalhados, heróis foram afogados. Grandes frotas foram quebradas contra rochas e litorais. A viagem de volta para a casa de Troia tornou-se tão mortal quanto a própria guerra para muitos gregos. A coalizão divina que organizou este castigo era liderada em parte por um deus. Este deus havia lutado do lado dos gregos apenas semanas antes. O mar não se importava com alianças. Poseidon não mantinha lealdades além dos imperativos da honra divina. Quando a honra exigia punição, a punição vinha, independentemente de simpatias passadas.
Vale a pena pausar aqui na narrativa. Devemos considerar o que Poseidon representava para os antigos gregos. Isso era no nível mais profundo da sua relação com o mar. O mundo egeu era, acima de tudo, um mundo marítimo. As cidades-estado gregas estavam dispostas em torno de massas de água. Eram o Mar Egeu, o Jônico e o Mar Negro. O mar não era uma barreira entre elas, mas sim uma autoestrada. Era o principal meio de contato e comunicação. Cada cidade grega significativa estava a um dia de caminhada de água navegável. O comércio que alimentava essas cidades movia-se por navio. O poder militar que as defendia também era movido por navios. E o intercâmbio cultural que as enriquecia era transportado por mar. E os navios eram terrivelmente frágeis para os padrões modernos. Eram embarcações de madeira impulsionadas por remo e vela. Estavam inteiramente à mercê do tempo, da corrente e de 1000 variáveis invisíveis. Estas variáveis determinavam se uma viagem terminava no porto ou no fundo do mar. O antigo marinheiro grego olhava para o mar e via beleza, possibilidade e morte tudo misturado, inseparável. Personificar essa mistura era dar-lhe um rosto, uma vontade e um conjunto de histórias. Isso tornava seu comportamento compreensível. Este era o trabalho religioso essencial que a mitologia de Poseidon realizava. Ele não foi apenas um conceito poético. Ele foi uma tentativa de encontrar uma maneira de viver com algo genuinamente aterrorizante. Era para estabelecer uma relação com a força que poderia, a qualquer momento, tirar tudo. As orações oferecidas a Poseidon em portos e promontórios não eram meramente fórmulas rituais. Elas eram, à sua maneira, negociações. Eram expressões de respeito e de reconhecimento. Mostravam a crença de que o deus do mar poderia ser alcançado e que seu alcance poderia ser recíproco. Se você o honrasse corretamente, ele cuidaria da sua segurança. As oferendas votivas deixadas em seus templos eram registros físicos de gratidão. Eram pequenas figuras de bronze de navios, cavalos, homens com tridentes e criaturas marinhas. Funcionavam como notas de agradecimento daqueles que sobreviveram ao que o mar poderia ter levado. Os grandes sacrifícios feitos antes de grandes expedições navais eram compreendidos como transações vinculativas. Aqui está o que oferecemos, diziam eles. Em troca, pedimos sua proteção. A frota ateniense que partiu para a catastrófica expedição siciliana em 415 antes da Era Comum. Foi enviada com sacrifícios massivos e libações derramadas no mar, no porto do Pireu. Os deuses, incluindo Poseidon, foram pedidos para abençoar a viagem. Eles não o fizeram e a expedição terminou em total destruição. Foi o maior desastre militar da história ateniense. Mas este fracasso não abalou a crença fundamental no poder de Poseidon ou na importância de honrá-lo. Foi interpretado, em vez disso, como evidência de que os deuses não haviam sido suficientemente apaziguados. Ou que a expedição estava errada de alguma forma que os atenienses não conseguiram discernir. Ou que a vontade divina era, em última análise, opaca. As tentativas humanas de influenciá-la nunca eram garantidas. O ritual continuou. As orações continuaram. Porque a alternativa era impensável. Sair para o mar sem qualquer tentativa de estabelecer uma relação divina com ele era inconcebível. A figura de Poseidon na arte antiga evoluiu ao longo dos séculos. Isso conta sua própria história. Nas representações mais antigas, ele é muitas vezes difícil de distinguir de Zeus. Ambos aparecem como homens maduros, barbudos e poderosos. A autoridade divina era expressa através da magnificência física. O tridente é o identificador mais confiável. Isso distingue Poseidon de seu irmão. Com o tempo, a tradição artística desenvolveu um caráter mais especificamente marítimo para ele.
Seu cabelo e barba, por vezes, parecem ter a textura das ondas. Seu corpo tem uma imponência e solidez que sugerem rocha mais do que céu. Sua expressão tende à severidade, em vez da autoridade serena frequentemente atribuída a Zeus. Ele é mais famoso na arte através da magnífica figura de bronze encontrada nas águas ao largo do Cabo Artemísio. Esta peça está agora no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. É um bronze em tamanho real de um deus no ato de arremessar algo. O braço está estendido, o peso em perfeito equilíbrio. Em cada músculo está engajado num ato de lançamento divino. Se representa Poseidon lançando seu tridente ou Zeus lançando seu raio, é debatido por estudiosos há um século. Mas o poder da imagem é inegável de qualquer forma. Aqui está um deus no momento da ação. Está no instante antes que a vontade divina se torne realidade física. Na pintura de vasos, Poseidon aparece frequentemente nas cenas mitológicas. Estas cenas decoravam a cerâmica grega. Ele era visto dirigindo seu carro através do mar. Participava de conselhos divinos no Olimpo. Ele perseguia ninfas e deusas, além de se envolver nos grandes concursos da mitologia. Ele aparece na companhia de Anfitrite em cenas de casamento. Triton soprava sua concha ao seu lado. As criaturas do fundo do mar formavam sua corte. Ele é retratado na Gigantomaquia, uma batalha entre os olimpianos e os gigantes. Esta batalha seguiu a Titanomaquia. Ele empunhava seu tridente contra enormes oponentes, uma figura da guerra divina. Ele aparece no friso leste do Partenon. A cena processional mostrava os deuses reunidos para o festival panatenaico. Poseidon estava sentado entre seus companheiros olimpianos. Ele estava presente na vida religiosa cívica da mesma cidade. Poseidon havia perdido o patrocínio desta cidade para Atena. Há algo interessante e talvez comovente nessa imagem. Poseidon, o perdedor do grande concurso, comparece ao festival da cidade. Esta cidade leva o nome de sua rival. Ele estava presente na celebração da vitória dela. Isso o prendia ao fato de que mesmo os deuses derrotados permanecem deuses. Eles continuam sendo parte da comunidade divina que sustenta o mundo. E a mitologia de Poseidon alcançou muito além da Grécia. Ela se estendeu às culturas com as quais os gregos entraram em contato. Eles, por sua vez, também influenciaram os gregos. Na tradição religiosa romana, Poseidon foi identificado com Netuno. Netuno era uma antiga divindade italiana da água. Seu caráter foi absorvido e expandido pelo contato com a tradição grega. Netuno recebeu muitas das histórias e atributos que se acumularam em torno de Poseidon. Ele se tornou o deus romano do mar em um sentido totalmente helenizado. Os romanos construíram templos para Netuno. Realizavam jogos em sua homenagem. Eles o entendiam como o governante divino das águas. Seu império em expansão dependia dessas águas. As águas eram essenciais para o comércio e o poder militar. O grande porto romano de Ostia viu fluir uma enorme parte do abastecimento de alimentos de Roma. Em um sentido real, Ostia era o território de Netuno. Era a mão invisível do deus no comércio da maior cidade do mundo antigo. Quando as frotas romanas partiam em campanhas militares, os rituais de propiciação dirigidos a Netuno estavam entre os mais elaborados. Eles também eram os mais cuidadosamente observados. O mar permaneceu uma força que não podia ser verdadeiramente dominada. Isso era verdade mesmo para os mestres do mundo mediterrâneo. Só se podia cooperar temporariamente com ele. No período helenístico, a cultura grega se espalhou por uma vasta área do mundo antigo. Isso aconteceu após as conquistas de Alexandre, o Grande. Poseidon se entrelaçou com as tradições religiosas e mitológicas do Oriente Próximo e do Egito de maneiras interessantes.
O sincretismo, a fusão de diferentes sistemas religiosos, era uma característica do mundo helenístico. Deuses do mar de diferentes tradições eram às vezes identificados uns com os outros. Suas histórias eram entrelaçadas. Seus atributos eram combinados. A antiga tradição mesopotâmica tinha seus próprios deuses das águas profundas. Enki era o senhor do oceano subterrâneo de água doce, sob a terra. Tiamat era o caos primordial de água salgada, do qual o mundo foi feito. Embora estes não fossem simplesmente identificados com Poseidon, os povos de fala grega estavam cientes dessas tradições mais antigas. Isso incluía habitantes da Alexandria e Antioquia, helenísticas e de outros lugares. Às vezes, eles traçavam conexões entre elas. Isso criou uma compreensão multifacetada da natureza divina do mar. Esta compreensão transcendia qualquer tradição cultural única. Na tradição filosófica que se desenvolveu ao lado da religião grega, Poseidon assumiu camadas adicionais de significado. Para os filósofos pré-socráticos, a água ocupava uma posição privilegiada em alguns sistemas. Eles tentavam compreender a natureza fundamental da realidade. Tales de Mileto, tradicionalmente identificado como o primeiro filósofo grego, propôs que a água era a substância fundamental. Tudo o mais derivava dela. Embora Tales não estivesse fazendo uma afirmação especificamente mitológica sobre Poseidon, a ressonância entre sua posição filosófica e a centralidade mitológica do deus do mar não passou despercebida por pensadores posteriores. E na tradição filosófica estoica, os deuses olímpicos eram frequentemente entendidos como representações alegóricas de forças naturais. Esta tradição se desenvolveu no período helenístico. Ela se tornou enormemente influente em Roma. A identificação de Poseidon com o mar e com o movimento da terra foi vista como uma expressão simbólica. Ela representava as forças materiais que sustentavam e, às vezes, perturbavam o mundo. Essa leitura alegórica não substituiu a religiosa. Muitas pessoas transitavam entre as compreensões mitológicas, filosóficas e rituais das mesmas figuras divinas. No entanto, ela adicionou outra camada de significado a uma figura. Esta figura sempre esteve associada aos aspectos mais fundamentais e ingovernáveis do mundo natural. Durante o período da Antiguidade Tardia, viu Poseidon e Netuno gradualmente desaparecerem do culto ativo. Isso ocorreu enquanto o cristianismo se espalhava pelo Império Romano. As antigas tradições religiosas sofreram uma pressão crescente. No entanto, eles permaneceram presentes na cultura artística e literária. Os magníficos mosaicos de chão das vilas romanas tardias frequentemente retratavam Netuno. Ele estava triunfante em seu carro. O deus estava cercado por criaturas marinhas e tritões. As obras eram executadas com habilidade extraordinária e orgulho evidente. Os artesãos trabalhavam dentro de uma tradição que seus patronos achavam bela e ressonante. Isso acontecia mesmo quando seu conteúdo religioso se tornava mais ambíguo. Na imaginação cultural do período medieval, Netuno persistiu como um ponto de referência clássico. Ele era o governante do mar. Era a perigosa presença divina sob as ondas. Aparecia nas obras de escritores que se baseavam no saber antigo. Eles buscavam dar sentido ao mundo ao seu redor. O mar permaneceu tão perigoso e imprevisível no período medieval quanto havia sido na antiguidade. A necessidade de alguma estrutura para manter seu poder na imaginação não desapareceu. Isso ocorreu simplesmente porque o contexto religioso oficial havia mudado. O Renascimento trouxe um ressurgimento apaixonado e sustentado do interesse pela mitologia clássica. Poseidon e Netuno voltaram à plena vida artística e literária com energia extraordinária.
Os grandes pintores e escultores dos séculos XV e XVI recorreram à mitologia antiga. Eles buscavam as comissões mais ambiciosas e prestigiadas. E o deus do mar ocupou um lugar proeminente nesse renascimento. A famosa imagem de Vênus de Botticelli, emergindo do mar, é uma ramificação da tradição de Poseidon. Ela nasceu da espuma. A espuma é tradicionalmente associada ao poder gerador do mar. A pintura está imbuída da iconografia de origem marítima divina. Netuno aparece em inúmeras fontes renascentistas. Seu tridente está erguido. Seus cavalos marinhos empinam-se sob ele. Ele preside os elementos aquáticos de grandes palácios e espaços cívicos. Sua autoridade mesclava a apreciação estética da antiguidade. Combinava-se com um senso contínuo do caráter divino do mar. A fonte de Trevi, em Roma, em sua forma atual, data do século XVIII. No entanto, ela se ergue no final de um antigo aqueduto. Continua uma antiga tradição de exibição monumental de água. A fonte apresenta Netuno em seu centro. Sua forma seria reconhecível por qualquer grego antigo. É uma figura madura e poderosa com seu tridente. Ele é flanqueado por cavalos marinhos e tritões. Netuno comanda as águas que jorram sobre a pedra no coração da cidade. Nos séculos desde o Renascimento, Poseidon e Netuno nunca abandonaram totalmente a imaginação cultural do mundo ocidental. Em períodos posteriores, a influência de Poseidon se juntou a outros contextos. Isso incluiu a nomeação de planetas. Netuno foi identificado com o planeta mais externo conhecido do Sistema Solar. É um mundo azul vasto e distante, cuja cor parece confirmar a escolha do nome. Também incluiu a nomeação de navios. Embarcações, chamadas Poseidon ou Netuno, levam o nome do deus a águas que ele nunca tocou. Em literatura e poesia, o deus do mar continua a aparecer como um símbolo. Simboliza o poder, a imprevisibilidade e a beleza aterrorizante do oceano. O romancista americano Herman Melville, escrevendo no século XIX, estava profundamente imerso na mitologia do mar. Sua obra-prima Moby Dick está saturada de alusões clássicas. O mar é uma presença divina. A baleia branca se aproxima de um deus em poder e inscrutabilidade. A perseguição obsessiva do capitão por ela é um tipo de húbris. Os gregos teriam reconhecido isso imediatamente. O mar não muda. A relação humana com ele não muda fundamentalmente. A tradição mitológica que os gregos construíram em torno de Poseidon continua a oferecer uma linguagem. Esta linguagem serve para experiências que resistem à descrição comum. Nem o que há em Poseidon que o manteve tão presente na imaginação humana por um lapso tão vasto de tempo. Em parte, é a própria permanência do mar. O oceano não diminui, não se torna menos poderoso, não se torna menos perigoso ou belo com o passar dos séculos. Enquanto o mar existir, a necessidade de alguma forma de manter seu poder na mente existirá. A mitologia de Poseidon oferece uma das estruturas mais elaboradas. É também uma das mais narrativamente ricas já desenvolvidas para esse propósito. Mas há algo mais também. Poseidon representa um modo de poder que não é meramente destrutivo. Não é meramente benevolente. Ele é irredutivelmente ambos ao mesmo tempo. Ele dá cavalos e inunda planícies. Ele constrói muros e abala alicerces. Ele envia golfinhos para unir amantes e monstros marinhos para devorar litorais. E ele é o protetor dos marinheiros e o afogador de frotas. Ele é a mesma força expressando-se em diferentes registros. A lógica de sua natureza é imensa e ingovernável. Ela está além da compreensão humana. É capaz tanto de um dano terrível quanto de um dom sustentador. Essa lógica se alinha à experiência do mundo natural. Permanece reconhecível mesmo para aqueles de nós que vivem em um mundo com satélites meteorológicos e estações de monitoramento sísmico.
Os gregos antigos que ficavam à beira da água sentiam o vento salgado e ouviam as ondas. Eles olhavam para o horizonte onde o mar se curvava em direção a distâncias. Estas distâncias eles não conseguiam imaginar. Eles estavam sentindo algo real. O poder que eles percebiam era real. E isso acontecia mesmo que o ser que imaginavam governando-o fosse uma construção do pensamento religioso e poético humano. Poseidon foi o nome que deram à sua experiência desse poder. Ele era a face que davam à indiferença do oceano. Era também a face que davam à generosidade do oceano. Era a história que contavam para entender por que alguns navios voltavam e outros não. Contavam para entender por que a terra, às vezes, tremia. Explicava por que o cavalo e a onda tinham algo em comum. Isso acontecia na textura mais profunda do movimento do mundo. As histórias duraram mais que os templos. As colunas de mármore em Sunião ainda estão de pé. A pedra branca está desgastada por séculos de vento marinho e chuva. As fundações ainda agarram o penhasco acima da água escura. Os marinheiros já não param ali para sacrificar touros e derramar libações. Contudo, o lugar ainda possui a qualidade de um limiar sagrado. É a borda da terra, é o início do mar aberto. É o local onde os gregos antigos sentiam que estavam entrando no domínio de Poseidon. Quando a luz incide sobre a água no final da tarde, a superfície assume a cor do bronze. As colunas do templo em ruínas se erguem contra o céu. Há algo na cena que não requer explicação mitológica. No entanto, faz perfeito sentido o porquê os gregos colocaram um templo ali. Era ali que o divino e o humano se encontravam. Era ali que Poseidon podia ser sentido mais claramente. Isso se dava na vasta inquietação da água. Também no vento que dela soprava. Na sensação, muito precisa e muito antiga, de que o mundo não termina na beira da água. Ele continua, mais profundo, mais estranho e mais poderoso, em todas as direções de uma vez. Deixe a imagem se instalar em sua mente enquanto você descansa. O mar à noite, iluminado pelas estrelas. A água escura se move com seu próprio ritmo lento. É puxada pela lua e pelas correntes profundas que correm sob a superfície. Em algum lugar à meia distância, uma luz de navio, laranja e pequena, avança firmemente em direção ao porto. As ondas estão suaves esta noite. Uma baixa ondulação se eleva e baixa, se eleva e baixa. Elas são pacientes, enormes e completamente sem pressa. O Deus de tudo isso é muito antigo. Ele viu muitos navios e muitas cidades. Testemunhou muitas centenas de anos passarem pela superfície de seu domínio. A guerra de Troia está terminada. Os heróis voltaram para casa, ou não. Atenas construiu seu Partenon. Ela o viu ser queimado e depois reconstruído. Observou-o perdurar por 2.500 anos. Os jogos istmicos foram celebrados, suspensos, esquecidos e parcialmente lembrados. Os templos caíram. Suas pedras foram usadas para outras construções, mas o mar permanece. E as histórias permanecem. E nas histórias, Poseidon permanece. Ele guia sua carruagem dourada pelas ondas. Grandes baleias emergem em seu rastro. Seu tridente está em sua mão e seu domínio se estende por todos os horizontes. Não há nada a fazer agora senão descansar. A água guarda tudo o que já lhe foi dado. Ela não pede nada de volta que já não tenha levado. Os antigos marinheiros sabiam disso. Eles ofereciam o que podiam e pediam o que precisavam. Confiavam que o Deus estava ouvindo em algum lugar na escuridão azul abaixo deles. Quer o Deus estivesse ouvindo ou não, o mar estava lá. A profundidade estava lá. O poder duradouro do mundo natural estava lá. Esse poder ainda está aqui agora, ao nosso redor. Está na água que compõe a maior parte do que somos. Está nas marés que respondem à lua. Está na maneira como a chuva cai. Os rios correm em direção ao oceano.
O oceano os recebe sem comentários e os retém sem memória. Ele os devolve ao céu para caírem novamente. O nome de Poseidon é muito antigo. Ele é mais velho que a língua grega como é escrita hoje. Suas raízes estão em formas de fala tão antigas que seu significado completo se tornou incerto. No entanto, a conexão com a água e a terra profunda está presente em cada interpretação oferecida pelos estudiosos. Ele já era velho quando Homero escreveu sobre ele. Ele já era velho quando o primeiro templo foi construído em Sônion. Ele era antigo na memória religiosa do mundo grego. A mitologia reconhece isso. Ela o coloca entre a primeira geração divina. Ele é filho de Cronos e Reia e irmão de Zeus. E na forma como as coisas antigas perduram, não é permanecendo inalteradas. Elas continuam a significar algo. Elas permanecem disponíveis como um vaso para a experiência humana. Desse modo, ele ainda é antigo. O mar é dele. A terra trêmula é dele. O cavalo selvagem é dele. O abismo é dele. E as histórias são nossas. Devemos levá-las adiante para a escuridão, para a água. Devemos levá-las para o longo espaço azul, entre o sono e o despertar. Ali, as coisas mais antigas ainda estão disponíveis. Isso acontece se você se permitir ficar quieto o suficiente para ouvi-las. Deixe as ondas virem. Deixe-as levantá-lo e depositá-lo. O Deus do mar é muito antigo. A noite é muito longa. Não há pressa alguma.